Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô de volta aqui já ao meu estúdio, depois da vitória do Fluminense contra o Red Bull Bragantino por 2-1. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral. Vamos falar um pouquinho sobre a coletiva do Renato Gaúcho após a vitória do Fluminense por 2-1 contra o Red Bull Bragantino. Uma coletiva muito interessante. O Renato ele acabou ficando marcado lá no Sul pelas últimas coletivas tendo sido coletivas bem ruins, assim, que ele basicamente ele não explicava o jogo, discutia muito com os jornalistas, claramente uma relação já bem desgastada, mas o cenário é que aqui no Rio de Janeiro a pegada já vai ser outra, até porque ele venceu na sua estreia. E ele fez questão, cara, de abrir a coletiva falando sobre um jogador. Esse jogador é Matheus Martinelli. Basicamente ele foi perguntado, ele também a pergunta já tinha um pouquinho a ver com a situação, mas, cara, o Martinelli é um daqueles jogadores que a equipe do Fluminense sabe que os torcedores têm pegado no pé. Ele fez o gol no último minuto do jogo, né? Então isso faz com que ele saia com uma boa moral da partida. Você olha os números ali dentro do jogo, acertando 94% dos passes, errando só 2 de 33. Você olha ali o desempenho dele nos duelos. Pô, dividiu 9 vezes, ganhou 5. Você olha o desempenho dele com interceptações e etc. São números que não são tão espetaculares assim. Mas a gente está falando de um jogador que, obviamente, tem na sua essência o Fluminense. É um jogador da base e que fez o gol, merecidamente fez o gol. E aí, vamos ouvir a declaração do Renato Gaúcho na primeira pergunta. Ele fala na primeira e fala na última sobre o Martinelli. Vamos ver aí só. Da personalidade de um para outros não sentem. É sempre ruim, né? A gente escutar as vaias por parte da torcida, perseguir A, B ou C. Mas isso tudo pode ter certeza que com o tempo vai melhorar. Com o trabalho, eu sempre falo para eles que o reflexo do torcedor é o reflexo do time dentro do campo. O Martinelli estava sendo perseguido pela torcida e de repente ele foi o herói do jogo. É um garoto de xerém que tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu mesmo estava falando agora com o presidente. Com esses garotos de xerém a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. E hoje, mesmo com todas as dificuldades, a equipe conseguiu os 3 pontos importantes. Dentro de casa, fizemos o nosso dever de casa. Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem. E aí eu vou segurar sobre o Ganso, já a gente volta em Paulo Henrique Ganso, que eu vou adiantar aqui para a última resposta. Eu sei, às vezes o torcedor se irrita, mas precisa corrigir alguma coisa, volta, porque eles mandam mensagens, tudo. Mas além que eles mandam mensagens, tudo. Mas nem deu tempo para perceber esse direito, sabe? É muito trabalho. Aí, a minha avó, inclusive, está indo embora. Então, é trabalho, mas eu fico feliz porque o torcedor do Fluminense sempre me tratou com muito carinho. O torcedor pode ficar tranquilo que eu sei da preocupação dele de ver que a gente precisa corrigir alguma coisa. Volto a repetir, apesar do pouco tempo, a gente vai procurar corrigir. O que a gente quer sempre é trabalhar bastante para dar alegria para o nosso torcedor. O que eu peço é que o torcedor venha sempre para o Maracanã para incentivar a equipe. Que não pegue no pé de A, B ou C. Eu sei, às vezes o torcedor se irrita, mas quer vaiar, vai quando termina o jogo. Mas durante os 90 minutos, incentive a equipe. Porque tem jogadores que sentem as vaias. E aí o torcedor quer a vitória, o jogador sente e todo mundo perde com isso porque o jogador não vai render o que ele pode. Você vê o que é o futebol, né? O jogador que estava sendo perseguido hoje, em algumas ocasiões, o Martinelli, fez o gol da vitória. Então você vê que aí o torcedor vibrou, o torcedor aplaudiu, o torcedor ficou feliz, mas justamente alguns torcedores, eu acho que não são todos, justamente o jogador que mais estava sofrendo, de repente, com as vaias, deu alegria a esse torcedor.
Então, por isso que eu digo, é difícil para o jogador estar dentro das 4 linhas e de repente está sendo vaiado. Tem jogadores que não têm uma personalidade forte, ele vai sentir que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai começar a se esconder do jogo, que não é o caso do Martinelli, né? Mas tem jogadores que vão acabar, e aí prejudica a equipe toda, porque a gente começa a perder 1 ou 2 jogadores justamente porque o jogador fica acanhado, e muitas vezes não posso mais trocar, porque eu já fiz todas as substituições. Então o que eu peço pro nosso torcedor de coração mesmo, é incentivo, eu me coloco, eu sei quando não está dando certa coisa, o torcedor se revolta, mas vamos incentivar porque o que o torcedor quer é o que nós queremos. São vitórias. Depois do jogo, pode vaiar, pode descarregar as vaias, faz parte do futebol, é normal. Mas muitas vezes, durante o jogo, ao invés de vaiar, se aplaudir, de repente o jogador ganha moral com isso. Você vê, mesmo com as vaias hoje, o garoto deu 3 pontos pra gente. Não que ele tenha dado sozinho, mas ele fez um gol importantíssimo. O garoto que é criado em Xerém. Quantos jogadores o Fluminense já não formou em Xerém? Entendeu? Então esses jogadores é o futuro do clube. Como ele, vão ter outros, vão aparecer outros jogadores. Então é importante. Eu sei que ele tem alguns defeitos ainda, mas a gente vai corrigir. O que a gente quer é esse carinho com todo mundo, por parte do torcedor. E eu tenho certeza que com o trabalho no dia a dia, a gente vai atribuir com vitórias. Tá aí a fala do Renato Gaúcho, eu acho ela muito importante, porque assim, ele tá pedindo racionalidade. O que é racionalidade? É você pensar de uma maneira lógica. Se eu pegar este copo e tacar este copo na parede, este copo vai quebrar e eu não vou ter mais copo. Isso é racionalidade. É eu pensar e medir a consequência das minhas ações. O que é irracionalidade? É num momento de raiva, mesmo eu sabendo disso, eu não tô nem me importando porque eu tô com raiva, eu taco isso aqui na parede para poder despejar a minha raiva. Tacar esse copo na parede não resolveu em nada a minha raiva. Mas é uma atitude irracional, uma atitude que não se pensa. Levando isso pro futebol, consegue ver a relação? No futebol, é óbvio que o torcedor sabe que se ele vaiar, o jogador não vai ficar com raiva e jogar mais. É óbvio isso, mas naquele momento, meu amigo, que você tava ganhando o jogo inteiro, e aí você se pega perdendo depois do 2024 da forma como foi, e você se pega tomando um gol de empate do Red Bull Bragantino e com medo de tomar virada, você vai vaiar o cara que você odeia. E aí é onde eu, de verdade, eu não consigo entender o ódio ao Martinelli. Porque se o... mas é pelo ano, ele tá muito mal no ano. O ano do Hércules é pior que o ano do Martinelli. Mas é porque ele é muito ruim. O René e o Freitas são ainda bem piores do que o Martinelli, estavam sendo vaiados, o Martinelli entrou no bolo junto. Então assim, eu não vou vir pra cá ser idiota de achar que eu vou mandar vocês pararem. O Renato já fez isso na coletiva, de vaiar. O torcedor pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser, desde que não cometa nenhum crime e não saia das regras. Pode vaiar se quiser, etc. Mas assim, é sabido isso. Que não vai colaborar. Eu acho que o Renato tá tentando aproveitar o hype da chegada dele para poupar alguns jogadores. Eu vi muita gente comparando o Martinelli ao Perigor, né? De 2008, que foi alguém que o Renato abraçou até o final, né? Praticamente, mantendo, enfim, de titular. O Martinelli é bem melhor do que o Perigor, né? Acho que vale a reflexão, sim, cara, sobre a situação. Quando ele fala ali sobre não pegar no pé e tal, sobre... Enfim, essas coisas. Achei importante essa coletiva do Renato Gaúcho. A vitória é crucial pra ele poder falar algumas coisas, né? Mas ele falou sobre o Ganso também. Por que o Ganso jogou? Quanto ao Ganso, eu conversei com ele ontem. Ele me passou confiança, falou que estava se sentindo bem, apesar do longo período que ele esteve parado. Mas acho que, acima de tudo, já é uma vitória dele ter se recuperado 100% do problema. Então ele está recuperado disso. É lógico que ele está longe ainda das melhores condições físicas e técnicas dele, mas isso ele vai recuperar. Eu acho que o mais importante de tudo é que ele está feliz por ter voltado, está 100% no problema dele, isso que era o mais importante. Agora, a parte física, a parte técnica, no decorrer dos dias e dos jogos, ele vai recuperar. Sobre o Ganso, ele revelou em bastidores, ele até chegou a falar na coletiva de sexta-feira, que conversaria com o Ganso no sábado ou na segunda, conversou e assim, aí eu acho que tem dois lados aqui. Tá nítido que o Renato conversou e que foi muito mais uma questão de olho no olho, de fala, de troca de ideia essa escalação. Acho que o Ganso, ele mesmo admite que o Ganso tá muito longe da forma física ideal.
E aí eu não sei porque colocaram o Ganso, então, nesse jogo. De fato, o Ganso não rendeu muito bem. Entrou, foi legal, foi, enfim, importantíssimo voltar a tê-lo e tal. Acho que o Ganso vai ser importante ali para a quarta rodada, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas neste momento, eu acho que nesse segundo tempo o Ganso ainda não podia colaborar muito. Acho que poderia ter tido um tempo a mais de treino. E aí teve uma pergunta muito interessante também do Cauã Tinoco, né, nosso repórter do Jornada, sobre o que ele mudou no time. A gente viu um time diferente. O que o Renato Gaúcho mudou nesse time? Aí só com o tempo, né? Não é o Renato, podia ser um outro treinador, ninguém é mágico. Chegar aqui em 2 dias, corrigir os erros. Eu sei quais são os erros que eu preciso corrigir, mas não vai ser da noite para o dia, ainda mais sem tempo. Eu acho que com o passar dos dias, apesar que é um jogo em cima do outro também, tem essa dificuldade de a gente treinar do jeito que a gente quer, por falta de tempo. Então acho que nesse momento aqui, pelo menos eu gostei da atitude dos jogadores. Eu gostei do primeiro minuto, nós tivemos um bom primeiro tempo, praticamente jogamos dentro do campo do adversário. Segundo tempo, nós cedemos um pouco de espaço para o Bragantino cresceu na partida justamente porque a gente estava cedendo esse espaço para eles. Procurei colocar sangue novo, mesmo assim nós tivemos um pouquinho de dificuldade, justamente por falta de entrosamento desses jogadores que entraram, porque uma coisa é você estar jogando, outra coisa é você entrar no campo, ter essa dificuldade e ficar correndo atrás do adversário, apesar que nós estamos vencendo a partida. O Bragantino colocou bastante atacantes, colocou nosso time lá para trás, infelizmente nós tomamos o gol. Mas eu acho que o mais importante de tudo, mesmo com todas as nossas dificuldades no segundo tempo, a gente conseguiu os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, campeonato longo, você precisa fazer o dever de casa, precisa buscar pontos fora de casa também. Mas apesar do pouco tempo e de falta de tempo para treinar, eu gostei da maior parte, não digo de todo o jogo, mas eu gostei da maior parte do jogo da minha equipe. É lógico que nós temos que ajustar algumas coisas. Quero ajustar, já sei o que eu devo ajustar, mas infelizmente, no momento, o nosso maior problema é o tempo. E é interessante porque essa resposta do Renato, ela é um parêntese aqui, tá? O Fluminense não tem folgas nessa semana, tá? É óbvio, essas folgas vão ser dadas na data FIFA, que vai ser ali no iniciozinho de junho. O Fluminense tem um jogo adiado, viaja para os Estados Unidos depois, então vai ter ali um combo de folgas, mas o Fluminense nesta semana treina normalmente na segunda-feira, óbvio, regenerativo para quem jogou e etc, mas tem treino segunda, tem treino terça, tem treino quarta, tem jogo quinta, tem treino sexta, tem treino sábado e tem jogo domingo, tá? E o Renato tá falando isso, ou seja, que não tem treino, mas vai ter treino, né? Não tem muito tempo, obviamente, como ele lamenta nessa outra pergunta, quando ele fala que não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Não tem tempo para treinar, então vai ter que arrumar um jeito. Olha isso, essa resposta. Você falou bem, o nosso maior problema é a falta de tempo. É a falta de tempo, é um jogo em cima do outro, é outra competição, são as viagens. O que vai me ajudar bastante, além do pouco tempo que eu tenho para treinar no campo, é o vídeo. O vídeo, muitas vezes, você, através do vídeo, através das imagens, eu posso corrigir, elogiar onde que nós estamos acertando, corrigir, mesmo não tendo esse tempo todo para ir para o campo, mas corrigir no vídeo, para mentalizar os jogadores aquilo que eles estão fazendo errado e procurar melhorar, entendeu? Então, essa é uma arma que o treinador tem. Na sala, no vídeo. É lógico que a gente prefere, a gente que eu digo os treinadores, é lógico que eu prefiro trabalhar no campo, só que não adianta a gente ficar dando soco em ponta de faca. Não tem esse tempo. Não tem esse tempo e a gente precisa melhorar, a gente precisa corrigir bastante coisa. Então, pouco tempo a gente vai trabalhar na prática, que é no campo. E muita coisa a gente vai procurar corrigir na teoria, que é na sala de vídeo. E é um artifício que os treinadores têm usado muito, né? É telão dentro do centro de treinamento, é sala de vídeo. Parece, sei quantos tem mais ou menos a minha idade, né? Tem 30 anos, que tinha sala de vídeo na escola, né? Que era uma sala que tinha uma televisão e um videocassete ali, ou um DVD depois, né? Obviamente é muito estudado, é muito montado. Eu já conversei com algumas pessoas que trabalham na análise de desempenho, no departamento de scout ali geral, que fazem aqueles vídeos marcando o jogador, falando, olha, aqui tinha uma passagem pra cá, o cara olhou pra cá, não sei o que, pra poder passar essa instrução, porque de fato não tem como ficar no campo fazendo o trabalho o tempo inteiro, porque senão o jogador vai se lesionar. Enfim, a gente já teve o Guga saindo também sentindo muito a coxa, a gente ainda não teve nenhuma atualização sobre ele.
Mas, é claro, essa sequência pesa muito. Então, mesmo o Fluminense treinando direto, vai ter treinamento, provavelmente, que é muito mais de ir pro campo, fazer alguma atividade, etc., mas segurar um pouquinho e assistir vídeo, e assistir elementos que podem melhorar o jogador na visão dele, não só na prática do futebol. Primeira entrevista do Renato, pra quem acha que o Renato não trabalha, né? O Renato não é da tática. É sim, gente. No geral, um personagem. Você vê que pelas entrevistas você vai percebendo o conteúdo. Obviamente, a gente vai ter que ver o Renato pós-derrota depois, né? Como que ele vai agir. Mas tem achado um Renato muito tranquilo aqui no Rio de Janeiro, no geral. Mas também é aquele negócio, né? Até agora, só jogou em casa e só venceu, né? Tá com um carinho total da torcida. E jogou um jogo. Teve vitória. Tamo junto! Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Valeu!